No vídeo de hoje, nós vamos ver as derivadas das principais funções de ativação e entender como que a escolha certa da função de ativação, também baseado na derivada, pode fazer diferença no treinamento. Sejam muito bem-vindos de volta à nossa série de vídeos sobre redes neurais artificiais. Nós ainda estamos falando de backpropagation e otimização, e essa é a parte 7. Vamos relembrar então a expressão para atualização de pesos, que é o que a gente está vendo aqui na tela. Agora eu já vou um pouquinho mais rápido, porque a gente já falou bastante disso. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha lá para a gente continuar aqui. No vídeo passado, a gente viu o que acontece quando a gente tem uma função de ativação para fazer o cálculo da atualização de pesos. Então, a gente quer calcular, na verdade, esse ΔE, ΔW, que é a variação do erro conforme eu vou variando os pesos. E nós vimos que pela regra da cadeia, a gente precisa fazer o processo que saia aqui do meu erro e fazendo as derivadas até eu chegar no peso. Com isso, nesse exemplo aqui que está na tela, nós teríamos para a derivada do erro com relação ao peso, uma expressão desse tipo aqui. Então, a derivada do erro com relação à nossa função de ativação, a derivada de função de ativação com relação ao sigma, esse sigma aqui é aquele somatório, né, que engloba tanto o peso quanto o bias. Depois, a derivada desse somatório com relação ao peso. Então, o que a gente vai ver agora é essa parte da derivada da função de ativação com relação ao que é passado para ela, que seria aqui o caminho inverso, né? Eu passo esse somatório, que é um número, e eu quero saber a derivada da função de ativação com relação a esse somatório. Vamos começar pela função sigmoide, que é uma das mais utilizadas. Aqui eu vou colocar em verde a curva da sigmoide, está aqui do lado esquerdo, essa legenda, e em rosa a derivada dela com relação a x. X aqui não é a entrada, tá? É só uma variável que a função recebe. Nesse caso aqui seria aquele somatório. Aqui então eu tenho a função sigmoide, a gente já viu isso na parte de funções de ativação. Eu vou colocar a inclinação da reta tangente aqui e a gente vai construindo a derivada. O que a gente vai ver aqui é que a derivada da sigmoide, ela tem valores que são bem baixos. Se a gente observar a curva em rosa aqui, o valor máximo que essa curva tem é 0,25. E isso é muito ruim para a gente na hora de fazer aquela multiplicação. Vamos lembrar do vídeo passado, né? Se eu tenho várias camadas na minha rede neural, eu começo a multiplicar um fator pelo outro, um fator pelo outro. Se esses fatores são números muito pequenos, a derivada do erro com relação ao peso vai ficar muito próxima de zero. E daí minha rede para de aprender, né? Porque eu começo a não atualizar mais os pesos. E esse 0,25 aqui é o valor máximo que eu tenho para sigmoide. Então, boa parte do tempo, esses valores vão ser menores ainda. Ou seja, se eu tiver uma rede neural com várias camadas e começar a multiplicar esses fatores e as minhas funções de ativação forem todas sigmoide, eu posso ter um problema aqui na hora do aprendizado da rede. Por isso que a sigmoide, geralmente, ela é utilizada na última camada. Então, quando eu tenho aqueles problemas de classificação binária, que eu coloco 0 como sendo uma classe e 1 como sendo outra classe, aí eu posso usar a sigmoide. E geralmente eu faço isso na última camada. Quando eu uso na última camada, eu não vou ter tanto problema assim de estar entrando muito profundamente na rede. Então não vou ter tantos fatores multiplicando. Antes de eu falar um pouco mais sobre a sigmoide, vamos ver uma outra função de ativação aqui. Agora nós vamos ver a tangente hiperbólica. Então eu vou fazer a mesma coisa, em verde eu vou ter a função e depois em rosa eu vou colocar a derivada. A função da tangente hiperbólica, ela já vai de -1 até 1, a gente já viu isso também na parte de funções de ativação. A vantagem aqui é que eu vou ter valores negativos, a sigmoide ela não passa valores negativos para frente, no caso aqui da tangente hiperbólica eu consigo fazer isso. Agora vamos ver como é que é a derivada da tangente hiperbólica. Então vamos varrer aqui toda a função e ir colocando a inclinação da reta. Aqui a gente já tem uma cara um pouco melhor. Então vamos lembrar, embora a função aqui ela tenha valores negativos, a inclinação dela nunca é negativa, né? Ela está próxima de zero, ela sobe e depois volta a ser próximo de zero de novo, que é o que a gente vê ali na reta tangente, que é o que está em laranja. Agora aqui a gente vê que o valor máximo da derivada está ali em 1, então já é um valor melhor para a gente trabalhar, principalmente em camadas internas, né? Nas camadas escondidas, porque o valor da derivada já é um número um pouco maior. Em comparação com a sigmoide, aqui eu
teria menos problemas da minha rede parar de aprender, porque eu estou usando valores maiores. E nesse momento, eu vou agradecer vocês pelo like que vocês deixaram aí, pela inscrição que vocês fizeram no canal. Muito obrigado. E continuando. Agora vamos comparar a derivada dessas duas funções, tanto da sigmoide quanto da tangente hiperbólica. Então eu vou fazer a da tangente hiperbólica em verde e a da sigmoide em rosa aqui. A gente já consegue fazer uma comparação direta e ver a diferença na intensidade dessa derivada. Então a derivada da tangente hiperbólica, ela tem valores bem maiores do que a derivada da sigmoide. Por isso, se eu for usar uma das duas como função de ativação em camadas internas, na externa tudo bem, mas nas camadas internas é preferível usar a tangente hiperbólica. E agora a gente vê o porquê. Então vai ser mais fácil de eu atualizar os pesos e eu corro menos risco desses pesos pararem de ser atualizados. Vamos continuar vendo mais algumas funções de ativação. Agora a Soft Plus, também a gente vai ver ela e a derivada. E depois eu vou fazer um apanhado geral de tudo que a gente está vendo aqui. Então a Soft Plus a gente lembra que tem essa cara aqui. Agora vamos usar a inclinação dela para fazer a derivada. Então vamos lá. O que a gente vê aqui é que os valores também não são muito altos. Mas a hora que ela chega aqui, por exemplo, nos valores positivos, essa parte aqui é quase uma reta. Então a inclinação dela chega muito perto de 1. No 0 ela passa ali no meio e a partir daí a inclinação é quase 1. Parece pequeno aqui porque ela, como é linear, a gente está vendo o eixo agora, o eixo Y com uma escala diferente, né? Antes estava indo até 1, agora eu coloquei até 5. A Soft Plus, então, ela é uma alternativa um pouco mais suave à Relu, que é o que a gente vai ver agora na próxima animação. É uma função que a gente também pode usar ali nas camadas internas sem muito problema. E comparado com a Relu, ela é mais suave, ali em torno de 0. Vamos ver agora a Relu, aí a gente consegue fazer uma comparação mais direta. Ela tem essa forma aqui, que é o que está em verde. Ela é 0 para quando os valores de x são menores do que 0. E ela vale x para quando os valores são maiores do que 0. A Soft Plus, ela tem mais ou menos essa cara, né? Ela é muito próximo de 0 para os valores negativos, mas ela é mais suave nessa transição de valores negativos para positivos. Embora a Relu seja uma das funções mais utilizadas em redes neurais, principalmente em redes neurais convolucionais, a gente precisa fazer algumas definiçõezinhas aqui, porque pode gerar um problema. Qual problema é esse? Se você já estudou cálculo, você vai ver um probleminha aqui em 0. Por quê? Porque a inclinação da reta tangente, a hora que chega no 0, ela passa de 0 para 1 de modo abrupto. Então ali em torno de 0, eu tenho uma quina e eu não consigo fazer essa transição suave, o que significa que a derivada ali é indefinida. Eu vou colocar a animação e vamos ver como é que fica a derivada baseada aqui na reta tangente. Vamos desenhar a reta e vamos passar por ali. Ih, Marquinho. Então o que aconteceu ali, ó, que ficou um negócio meio esquisito, é porque a derivada ela é indefinida ali. Então a gente precisa definir os valores da derivada, então é isso que as bibliotecas de redes neurais fazem. Então geralmente é definido que em 0 essa derivada é 0, e daí a gente teria uma função que é um degrau, né? Ela é 0 tanto para o 0 quanto para valores antes, e ela é 1 para valores positivos. Então vamos falar um pouquinho de vantagens e desvantagens aqui dessas funções. A Relu, por exemplo, ela tem aquela desvantagem de muitos valores serem 0. Então, principalmente no início do treinamento, eu acabo zerando muitas das conexões por causa desse 0. Uma vantagem aqui na questão de derivadas é que a derivada ela é 1 para os valores positivos. Então eu vou ter menos aquele problema da rede parar de aprender. Por outro lado, se a gente olha, por exemplo, para a tangente hiperbólica, a gente vê que existe uma distribuição de valores muito melhor do que aqui. Aqui na Relu, ou é 0 ou é 1. Então eu tenho dois valores, né? Como se eu tivesse algo que é ligado e desligado. Já na tangente hiperbólica, eu tenho uma distribuição melhor de valores. Isso significa que eu teria, vamos colocar assim, uma sintonia mais fina no aprendizado da rede. Então, ao invés de eu ter um valor que é ligado ou desligado, eu teria uma gama de valores. Imagina aí que você está usando o aparelho que você está vendo esse vídeo agora e que você tivesse só a opção de volume ligado ou volume desligado. Então, ou o volume está 0 ou ele está muito alto. Isso seria mais ou menos a Relu, ao passo que você poder diminuir o volume, aumentar o volume e ter valores intermediários, seria a tangente hiperbólica, por exemplo.
Então tudo isso vai depender muito do tipo de rede que a gente está treinando, e eu sugiro vocês a fazerem alguns testes também, que eu acho que é interessante. Então algumas coisas importantes que a gente viu, vamos recapitular aqui, eu ter uma gama de valores por uma sintonia mais fina. Isso não significa que a Relu ela é ruim, ela é uma ótima função de ativação. Tem algumas funções de ativações também que a gente já viu nos vídeos anteriores, eu não coloquei aqui as derivadas, mas como por exemplo a Prelu. E eu também tenho que pensar no quão profunda é a minha rede neural para poder escolher uma função de ativação nas camadas internas que seja adequada. Então que a minha rede não pare de aprender por causa dessa derivada da função de ativação. Legal? Bom, se você gostou desse vídeo, se você gostou das animações, se te ajudou a entender um pouquinho melhor sobre redes neurais artificiais, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de deixar seu comentário, sua sugestão e de se inscrever no canal se você não é inscrito. O próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre atualização de pesos, só que agora para mais de uma dimensão. Até agora a gente viu redes em que eu tenho um peso só para atualizar, então todos os meus gráficos são bidimensionais, né? Eu só tenho um peso e o erro. No próximo vídeo a gente vai ver como que isso se dá para quando eu tenho mais pesos. Então tem uma dimensão maior. Eu espero vocês lá, um abraço e até a próxima.